Como é possível que no Brasil faça de tanto certo qualquer ideologia marxista, e como é possível que haja uma pergunta como essa feita pela Lia, em que ela nitidamente vê o MST como sendo uma vítima do mundo, né, e como sendo uma vítima da revista Veja, se não me engano. Veja, uma das características, um dos traços mentais mais claros, mais notáveis da mentalidade brasileira é o culto à inveja. Os brasileiros são invejosos. Então eu queria dizer isso com toda a clareza, porque somos assim mesmo, e todos somos vítimas disso, todos somos capazes de nos comportarmos assim, mesmo quando nós baixamos um pouquinho a guarda, mesmo as pessoas mais decentes e mais equilibradas, às vezes são capazes de fazer com toda a clareza, terem um comportamento completamente invejoso. Então é assim, toda vez que alguém diz que está do lado dos despossuídos, ou toda vez que alguém diz que alguém que alguém tem uma situação privilegiada, automaticamente todos os brasileiros colocam-se numa postura de apoiar qualquer espécie de perseguição. Então, qual é a matéria-prima da qual se nutre o MST? O MST se nutre da ideia de que os fazendeiros são uma porção de gente completamente má, gente que é parecida com aqueles senhores de escravos que de vez em quando as novelas recuperam aí na televisão brasileira, e que essas pessoas que estão invadindo as fazendas produtivas ou não, são pessoas completamente perseguidas, pobres, miseráveis e injustiçadas, quando na verdade essa é apenas uma espécie de fantasia que se coloca assim, porque é deste modo que a mente dos brasileiros entende o mundo. Então, se você começa a pensar e começa a analisar os dados em si, quer dizer, o que faz o MST? O MST, ele reúne nas cidades pessoas desempregadas. Desempregadas por quê? Desempregadas por causa dos defeitos do nosso modelo econômico. Desempregadas pelo fato de que dar emprego no Brasil é uma ação de altíssimo risco. E essas pessoas, então, são convencidas de quanto elas são vítimas da sociedade e do mundo. E elas, então, são levadas pelo MST para organizar invasões que são tão absolutamente e tão claramente programadas que eles contam no jornal antes que vão fazer isso. Como é possível que os brasileiros sejam capazes de comprar uma historiazinha tão primária quanto essa? Porque os brasileiros, cegos pela inveja que têm de qualquer pessoa que tenha dado certo, eles então aderem a qualquer processo persecutório, a qualquer ideia que possa dizer assim, não, nós precisamos melhorar a justiça do mundo, e a justiça do mundo é justamente perseguir aqueles que têm alguma coisa. É a mais simples e primária das atitudes humanas, a inveja, que de todos os 7 pecados capitais é o pior, porque ele não tem a virtude dos 3 que são divertidos, que são a gula, a luxúria e a preguiça. E dos 4 que sobraram, o pior de todos, porque o invejoso é aquele sujeito que não, suportando a ideia de não ter aquilo que o outro tem, ele tudo faz e todo esforço procede para que o outro perca aquilo que ele não tem. Ou seja, o invejoso é basicamente um destrutivo. E no Brasil a inveja é o tempo todo presente, e ela é fundamentalmente aquilo que nós vimos quando a gente, por exemplo, vê essas leis como taxação sobre grandes justiças, agora há uma nova ideia de se impossibilitar a herança, ou seja, a herança só funciona por usufruto, só pode herdar aquilo que você pode usar e não mais do que isso, o resto passa para o governo. É uma ideia nova, já vai começar a aumentar de importância. E, além disso, os impostos sobre bens luxuosos, o imposto de renda progressiva é um exercício de inveja, não tem a menor dúvida disso. Agora, não há a menor chance da gente deixar as pessoas ricas perseguindo os que deram certo, porque são os que dão certo que vão gerar o emprego para aqueles que não têm nada. Então, um país cheio de invejosos é um país que fica pobre, que é o caso presentemente, não estou fazendo nenhuma profecia, estou só constatando a realidade, e que não só fica pobre, mas é um país que fica muito mal de modo geral. Por quê? Porque todo tipo de barbaridade motivada por uma pretensa justiça passa a ser justificada e apoiada popularmente. E essa é a raiz do apoio ao MST, por exemplo.